A situação política no Peru parece se complicar cada vez mais, mas isso é uma boa notícia para nós libertários. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Há poucos dias atrás, no dia 10 de novembro, o presidente do Peru, Martín Vizcarra, foi destituído pelo Congresso do país. Assumiu então o presidente da Câmara, Manuel Merino. Porém, com isso, aconteceram muitos protestos na capital do país, protestos esses que ainda estão acontecendo. Acabou que, após a morte pela polícia de 2 manifestantes nesses protestos, vários ministros do governo renunciaram ontem e os líderes do Congresso deram um ultimato a Merino para que ele renunciasse ou também seria afastado pelo Congresso. Merino finalmente renunciou hoje, dia 16 de dezembro, portanto foi presidente do Peru por 5 dias. Houve até comemoração nas ruas após a saída de Merino. Hoje mesmo, o Congresso peruano decidiu que o presidente interino até as próximas eleições será Francisco Rafael Sagasti. Os protestos em Lima não pararam e existe uma importante visão libertária sobre esse caso, mas é preciso entender primeiro o contexto disso. Note que Martín Vizcarra não tinha vice-presidente, alguém que assumisse quando ele sofreu impeachment, porque ele já era o vice-presidente da chapa do Pedro Pablo Kuczynski, conhecido como PPK. O tempo de mandato no Peru são de 5 anos para o presidente, portanto, a última eleição presidencial aconteceu em 2016. Quem ganhou a presidência foi o PPK, com Vizcarra de vice, para um governo que deveria ir até as próximas eleições, que são no ano que vem. Porém, PPK foi acusado de envolvimento com a Odebrecht, o mesmo crime que, diga-se de passagem, acusaram os antecessores. Os outros presidentes do Peru estão todos presos desde o ano 2000. Todos os presidentes do Peru desde o ano 2000 estão enfrentando acusações desse tipo ou já estão presos, e um deles se suicidou inclusive. PPK acabou renunciando em 2018 e no momento cumpre prisão domiciliar. Assumiu então o seu vice, o Vizcarra, mas o mesmo continuou sob pressão do Congresso peruano. Ocorre que a eleição de 2016, em que o PPK ganhou, ela foi muito disputada, a diferença de votos no final foi mínima, e a oposição conseguiu um grande número de assentos no Congresso. A oposição, no caso, era encabeçada por Keiko Fujimori, que também está presa por corrupção ligada ao Odebrecht, ou seja, está todo mundo preso por corrupção com a Odebrecht na política do Peru. Então, o presidente ligado a um partido, a oposição ligada a outro, todos os dois corruptos, todos os dois querendo tirar o outro do poder, fazendo acusação de corrupção, ficaram seguidamente tentando colar essas acusações e derrubar o outro lado. Vizcarra, em 2019, dissolveu o Congresso, convocando novas eleições para deputados. O Congresso agora retirou Vizcarra, colocou Merino, e com a saída de Merino, que era da oposição, vai ser escolhido um outro parlamentar ligado ao grupo do Vizcarra, mas não tenha dúvida, vai continuar a pressão de um lado batendo no outro, ambos acusando um ao outro de corrupção, e ambos estão certos, porque ambos são mesmo corruptos. No final dessa confusão toda, quem é de direita, quem é de esquerda, bem, não importa. Lá, como via de regra em todo lugar, são apenas grupos de poder tentando assumir a máquina pública para parasitar mais e mais a sociedade, para ganhar mais e mais poder. O fato de um grupo usar uma ideologia de um tipo e outro grupo usar outra ideologia não faz nenhuma diferença, porque na prática ambos jogam da mesma forma. A política parece uma versão mais crua e um pouco mais cruel da nossa própria política. De fato, quando o PT caiu aqui no Brasil, por conta de corrupção ligada ao Odebrecht, assumiu o PMDB com o Michel Temer. E nós tivemos um exemplo claro disso. Imediatamente foram colocadas acusações de corrupção contra ele. Foi jogado o famoso caso da Friboi e quase que Temer perdeu o mandato também. Da mesma forma, Aécio Neves foi vítima exatamente desse mesmo jogo, porque o fato é, o establishment político inteiro tem corrupção com a Odebrecht. O fato é, se for PT, PSDB, PMDB, PDT, qualquer um deles teria o mesmo caso. Imagine se, na eleição de 2018, o PSDB ou o PMDB ou qualquer partido mais tradicional do establishment político tivesse sido eleito aqui no Brasil. Certamente, tal como no Peru, todos eles têm obras embaraçosas com Odebrecht, tudo seria prontamente desencavado pela oposição
num ciclo de um lado atacando o outro devido à corrupção, porque, lógico, ambos os lados estão certos, todos estão envolvidos na corrupção. No final das contas, o fato de Bolsonaro ter sido eleito, um cara que, embora seja político profissional há muitos anos, sempre foi do baixo clero, nunca conseguiu estar envolvido com grandes decisões de orçamento, acabou evitando essa sina. Dá para perceber claramente como seria o processo aqui, seguindo exatamente esse caminho de desencavar denúncias de corrupção para um lado para destruir o outro. Ainda tentam fazer isso com o cara, através do filho dele, com enormes golpes na casa de R$1 milhão em 5 anos. E veja, ninguém está passando pano para Bolsonaro aqui, evidente que o filho dele estava com rachadinha na Câmara de Vereadores, como via de regra fazem todos os vereadores de todas as câmaras de vereadores em todo lugar. Mas é evidente para todo mundo a mudança na ordem de grandeza das acusações de corrupção. Dessa forma, a oposição não consegue, ou não conseguiu até aqui, ameaçar seriamente o cara. O governo Bolsonaro pode parecer muito instável, mas se comparado com as possibilidades alternativas concretas e até com exemplos de vizinhos, é o mais estável de longe. A visão libertária da coisa é muito simples. É um efeito que já vemos acontecer há bastante tempo aqui e no resto do mundo. À medida que a informação descentralizada e distribuída ganha força, as pessoas tendem a obter informação de muito melhor qualidade e sem aquele direcionamento ideológico pré-planejado como o que vem das grandes redes de comunicação. Nesse sentido, acaba acontecendo naturalmente uma reorganização da sociedade em bolhas, todas elas muito mais liberais porque perde efeito aquelas frases de efeito pré-fabricadas da esquerda. Todo mundo hoje está muito mais consciente das limitações do governo e já percebeu que governo nenhum é uma fada bondosa que vai resolver todos os problemas. Não existe isso. Se tem alguém que vai resolver os seus problemas, é você mesmo, e o governo, o melhor que pode fazer é parar de atrapalhar. Mesmo as bolhas da esquerda atual são muito menos stalinistas, muito menos autoritárias, focadas em identitarismo, em igualdade de renda, esse tipo de coisa que existia há um tempo atrás. O ponto, porém, é que nenhuma sociedade pode se organizar em bolhas. O ponto, porém, é que uma sociedade pode muito bem se organizar em bolhas ideológicas usando democracia com alternância de poder. Mas não conseguem fazer isso quando tais bolhas estão absolutamente estanques e uma não aceita de forma alguma os valores e prioridades das outras. Qualquer que seja o ganhador de uma eleição, vai se seguir uma disputa ferrenha entre governo e oposição. Veja o que está acontecendo na Argentina, veja o que está acontecendo na Bolívia. É sempre a mesma coisa, não importa que volte a esquerda ao poder, não importa que quem ganhe seja direita ou esquerda, sempre vai haver a disputa muito forte entre os grupos na população. Seja qual for o país, nenhum governo terá mais a tranquilidade de simplesmente governar. Isso é uma boa notícia para nós libertários, porque governos fracos, como tendem a ser todos a partir daqui, implicam em menos ação direta do governo na luta que realmente importa, na luta do indivíduo contra o governo. Quanto mais as facções criminosas do governo brigam umas com as outras pelo poder, menos tempo elas têm para prestar atenção ao que realmente importa, que é a luta dos indivíduos para não obedecer a nenhuma dessas facções criminosas. No final, esse já é um sintoma do fim do Estado, que vai acontecer em algumas décadas, como eu já avisei antes. Cada vez veremos eleições mais contestadas e não aceitas por ninguém em todos os países, cada vez mais líderes mafiosos estatais que ninguém confia de fato e que gastam a maior parte da energia tentando simplesmente se manter no poder. A esquerda acha que vai conseguir ganhar o poder de novo para controlar novamente a comunicação. Não vai conseguir, vai cair no exato mesmo problema. O Estado fica parecendo cada vez mais aos olhos da população o que realmente é: um grande grupo mafioso interessado apenas em extorquir a sociedade, com um monte de gente gananciosa lutando pelo poder e por mais e mais taxação e roubo dos indivíduos. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Fernando Medina, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar.
clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!